do Senhor, irmãos. Permaneça de pé, abra sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1. Graças a Deus. Olhe na sua Bíblia. Quero ler com os irmãos a partir do verso de número 7 até o versículo de número 2 do capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 1, os irmãos encontraram, amém? Diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Podeis vos assentar. Queridos, eu tenho estado preocupado como o pecado tem sido banalizado na vida e na mente das pessoas. E é claro que nas pessoas tidas como cristãs, nas pessoas reconhecidamente como crentes, servas de Deus, tenho estado preocupado como essa questão do pecado tem sido banalizada. Pessoas que outrora eram firmes, convictas, conscientes, estáveis, maduras, hoje se mostram fracas, indiferentes, tendenciosas, torcendo a verdade, justificando seus pontos de vista, baseando-se mais em filosofias do que na Bíblia. Essa tem sido uma verdade premente que temos visto. Hoje há uma nova terminologia para conceituar pecados na boca dessas pessoas. As pessoas estão chamando o pecado de uma simples falha, de um erro, de uma crise, de doença, de carência, de limitação, de deslize, de opção, e por aí vai. Cada um tem criado terminologia para aquilo que a Bíblia chama de pecado, para as pessoas continuarem fazendo determinadas coisas sem peso de consciência. Há um argumento teológico parcial que só dá ênfase no amor, na graça, na misericórdia, na longanimidade, na tolerância de Deus. Quando as pessoas só focam esse lado, elas acabam continuando a sua vida numa postura errada. O grande engano, e bem próximos de uma heresia, é porque ser o que que é ser crente? Porque por eu ser crente eu não preciso, eu não posso fazer nada. Isso é uma ideia que as pessoas começam a trazer para a sua vida. As pessoas começam a fazer essa análise. Exclui-se a ideia da responsabilidade pessoal diante dos atributos de Deus. Por Deus ser amor, por Deus ser bondade, por Deus ser paciência, por Deus ser longânimo. Então parece que a responsabilidade pessoal ela cai no vazio.
E esse tem sido um problema muito forte hoje dentro da igreja. E diante dos nossos pecados, nós podemos ter 4 reações distintas. Diante daquilo que nós chamamos de pecados, nós podemos ter 4 reações distintas. Primeiro, nós podemos esconder o nosso pecado, fugindo da nossa condição de pecador. Nós podemos disfarçar o nosso pecado, tratando ele superficialmente. Nós podemos desprezar ou ser indiferentes com o nosso pecado em relação aos princípios bíblicos. Ou nós podemos confessar e obedecer ao que a palavra de Deus diz. Como você tem lidado com o seu pecado? É o tema da mensagem que eu quero pregar essa noite. Como você tem lidado com o pecado? Como você tem lidado com o seu pecado? Então, a primeira reação é que as pessoas escondem o pecado. Quando nós falamos de esconder o pecado, a ideia que vem à mente é uma ideia de fuga. As pessoas estão fugindo. As pessoas escondem o seu pecado para fugir de alguma coisa, não importa de quem. Se de Deus, dos pais, dos cônjuges, dos filhos, da família, da igreja, dos amigos, do patrão. Fugimos da nossa condição de pecador. Essa é a primeira reação que todo homem tem diante do erro, diante do pecado. E ela acontece instintivamente. Tem pessoas que elas não têm aquela ideia de premeditar o pecado. Mas quando elas pecam, elas dizem: quando eu vi, eu já pequei. Quando eu vi, eu já falei o que eu não devia ter falado. Ou neguei o que eu não devia ter negado. Quando você olha para a Bíblia, você vê isso acontecendo claramente. Adão disse para Deus, quando Deus pergunta: cadê você, Adão? E ele diz: eu tive medo e me escondi. Caim, depois de ter cometido o homicídio, ele tinha consciência de que viveria escondendo para sempre de Deus. Acã, a Bíblia diz que ele escondeu objetos profanos na sua tenda e ninguém viu. A Bíblia diz que Davi adulterou com Betseba, matou seu marido e ficou calado. A Bíblia diz que Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e esconderam parte do dinheiro. Então você percebe que todas essas pessoas, elas estavam dentro da ideia de esconder aquilo que era o seu erro ou o seu pecado. Mas aqui surge uma pergunta: escondemos de quem? De quem é que você esconde o seu pecado? De quem é que você esconde o seu pecado? Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? Será que Deus não estava vendo? Quando ele fala: a mulher que tu me deste me fez comer do fruto. E é uma coisa interessante: quem te fez saber isso, Adão? E Deus não estava vendo, Deus não sabia. Comeste da fruta que eu disse para que não comesse. Deus não estava vendo tudo aquilo. Então, às vezes as pessoas acham que o fato de ocultar o seu pecado, estão fazendo isso também de Deus. Quando você olha para a vida de Caim, Deus pergunta para Caim: onde está Abel, teu irmão? Que fizeste? Será que Deus não sabia? Quando Acã escondeu os objetos profanos, lá em Josué capítulo 7, verso 11, Deus diz para ele: Israel pecou, furtaram e mentiram. Deus não sabia o quê? Levaram coisas malditas para dentro do arraial. Deus não sabia onde estava. Alguém pegou coisas condenadas. Deus não sabia quem era. Então você percebe que são perguntas que a gente faz diante de pecados escondidos. Quando você olha Natã inquirindo Davi pelo seu pecado, e Natã levanta uma parábola sobre as ovelhas. E será que Deus não sabia o que Davi tinha feito?
quem foi que mostrou para Natã o que Davi havia feito? Então você percebe que o pecado de Davi, que o pecado dessas pessoas esteve oculto aos olhos humanos. Deus usa Pedro para falar com Ananias e Safira, e Pedro pergunta o preço do campo. Deus não sabia o valor daquele preço. Queridos, é claro que Deus sabia sobre todos eles, sobre tudo que estava acontecendo, mas o Senhor estava aqui introduzindo um princípio de cura para o homem. A ideia da confissão, a ideia da transparência, a ideia da sinceridade. E justamente esse é o grande problema na vida das pessoas quando elas pecam, e elas vão revelar o seu caráter. O problema não é o pecar em si, é como você trata o seu pecado. Davi, ele adulterou e ele cometeu um homicídio. E lá em Atos capítulo 13, verso 22, Deus chama, ali Lucas escreve falando de Davi, chamando ele de homem segundo o coração de Deus. Como é que alguém que adultera e comete homicídio pode ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Então, o que Deus mostra aqui é justamente esse lado das pessoas. Quando Davi diz, eu mereço morrer, eu fiz uma coisa errada. Isso é o caráter, isso é a questão da transparência e da sinceridade. Deus dá a oportunidade para confessar o nosso pecado antes de nos descobrirem. Essa é a pergunta: de quem nós escondemos os pecados? A resposta é claro, nós escondemos é dos homens, dos nossos semelhantes. O que nem todos têm conhecimento, irmãos, é que todo pecado tem consequência. E quais são as consequências? Quando você olha para a ideia do pecado, a primeira coisa que ele traz na vida da pessoa é um sentimento de culpa, e isso é chamado de má consciência. Os que insistem nisso tornam-se hipócritas, naufragam na fé. Essa é a verdade. O pecado escondido pode trazer dano a uma pessoa, como foi o caso de Moisés. Deus falou, não bate na rocha, fala a rocha, e Moisés irado bateu na rocha, e Deus diz, não vai entrar na terra prometida. Aquele pecado trouxe dano a ele mesmo. Mas o pecado de Davi, o adultério de Davi, embora foi chamado homem segundo o coração de Deus, trouxe dano aos filhos de Davi. 4 filhos de Davi morreu por causa disso. E Deus disse, a espada não se apartará da tua casa. Então o pecado trouxe a consequência na vida dos filhos. Quando você olha a história de Ananias e de Safira, o pecado trouxe dano à família, porque tanto pai e mãe morreram por causa do pecado. Quando você olha na vida de Acã, o pecado, ele trouxe consequência a uma nação. Foi por causa disso que Israel perdeu a guerra. Alguém daquele grupo havia cometido um pecado diante de Deus, e Deus pune aquela nação. Você percebe que o pecado de Adão atingiu a raça humana. Uma pessoa pecou, mas por causa do pecado dele, o pecado entrou na humanidade. Então são consequências do pecado que às vezes a gente não percebe. Porque quando as pessoas elas estão indo para viver a sua vida, e aquilo que é pecado, e a Bíblia fala claramente, as pessoas estão achando que é prazer, que é deleite, que é alegria, que é motivação para continuar vivendo. O pecado também traz como consequência doenças físicas na vida das pessoas. Lá no Salmo 32, o próprio Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, no verso 13, ele diz, enquanto mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Essa é a verdade. Perde a paz, perde a alegria, perde o sono, perde apetite. Se isso não acontecer na vida de um crente fiel, é porque ele perdeu as convicções, é porque ele perdeu a consciência, é porque ele perdeu o caráter cristão, e o pecado já não incomoda mais. Quando nós olhamos Provérbios capítulo 3, verso 5, diz assim, confie no Senhor de todo o coração,
e não estribes no teu próprio conhecimento. Reconheça-o em teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, temas ao Senhor, evite o mal, e isso lhe será saúde para o corpo e vigor para os seus ossos. O que a Bíblia está dizendo? Que tem muitas pessoas tomando remédio por determinadas doenças que precisa sair pela boca, confessar, arrepender, deixar pecado, mudar de atitude. É isso que a Bíblia está dizendo. Davi estava falando: enquanto eu me calei, os meus ossos, eles apodreceram dentro de mim. E aqui também cabe uma outra pergunta: qual é o verdadeiro motivo para alguém esconder pecado? Por que você esconderia um pecado? Não importa de quem, mas por que você esconderia um pecado? Qual o motivo? O que está por trás de esconder pecado? João, no capítulo 31, verso 33 e 34, ele diz assim: olha, se escondi o meu pecado, como os outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Então você percebe que a Bíblia está mostrando que desde Adão até hoje a preservação da imagem é o verdadeiro motivo para ocultar as nossas falhas, os nossos pecados. Eu quero preservar a minha imagem, eu quero manter a minha imagem diante das pessoas. Por isso que elas vão pecando e vão tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Aqueles que estão abandonando a sua imagem, aqueles que estão deixando de lado essa ideia do arrependimento e da confissão, é porque perderam o sentido do verdadeiro sentido bíblico e cristão. Tanto faz a minha imagem para os homens. Outra coisa, queridos, aqui nesse texto também traz uma instrução bastante interessante, que é o segundo motivo, porque as pessoas, elas lidam com seus pecados de modo diferente. Nós disfarçamos os nossos pecados, ou tratamos o pecado de modo superficial. Sabe, queridos, muitos que estão aqui têm ouvido sobre cavar, abrir vala profunda, e têm tratado isso como superficialidade, como foi aquele homem que edificou a sua casa sobre areia. As pessoas acabam não tendo noção disso, da profundidade disso, de estar se firmado numa rocha, num lugar estável. Tem gente que não quer ter o trabalho de cavar, de abrir uma vala, às vezes está até disposto a cavar, mas não vai fundo. Aqui estão enquadrados os que estão dispostos a colocar alguma coisa na luz e manter outras escondidas. Quando a gente olha para esse lado, a gente vê algumas atitudes da superficialidade na vida das pessoas. Quando você olha para Adão, quando você olha para Eva, ela transfere a culpa para a serpente. A mulher que tu me deste, a Eva me enganou e eu comi. Alguém pegou coisas enganadas, alguém fez coisas erradas, alguém fez coisas indevidas, e elas vão sempre achar um motivo para justificar o que estão fazendo, o que eles estão de fazer. Sempre estamos buscando alguém ou alguma coisa para lançar a nossa culpa. Outras vezes nós justificamos o nosso pecado, damos explicações sobre as circunstâncias e os fatores que influenciaram. O que é que nós estamos querendo dizer? Dizer que o pecado, ele foi na nossa vida inevitável. Eu tinha motivo para pecar. Eu tinha motivo para agir errado. Porque a pressão foi tanta, a cobrança foi tanta, a oportunidade foi tão grande. Eu tinha motivo para pecar. Às vezes, essa é a grande questão na vida das pessoas. Às vezes também nós racionalizamos o nosso pecado. Quando você lê alguma coisa sobre Freud, que foi o pai da psicanálise, sustentou que o sentimento de culpa é condicionado pela região
Se analisarmos ou se eliminarmos a religião, nós vamos solucionar o problema da culpa. Freud diz que por existir a religião gera culpa na vida das pessoas. Só que na verdade, o que gera princípios na vida das pessoas não é a religião. Os princípios são de Deus, os princípios são bíblicos, os princípios são eternos. E Deus é quem instrui o seu povo como agir, a maneira correta de tocar a sua vida. Sabe, queridos, hoje em dia, muitos têm eliminado a religião, mas os seus conflitos e perturbações têm aumentado. Às vezes as pessoas usam para os seus pecados o escapismo, muita distração, encher-se de atividades, programas, para escapar da sua conflitante realidade interior. Atacamos os efeitos do pecado com remédios. Eu vou tomar um tranquilizante. Eu preciso fazer uma viagem. Eu preciso me isolar, dormir 3 dias. Eu preciso respirar um ar diferente. Eu preciso mudar de casamento. Eu preciso sair de perto da minha família. Às vezes a gente começa a tratar a ideia do pecado com coisas secundárias, que na verdade faz aumentar a ideia do pecado. Outra coisa, que nós lidamos com o nosso pecado, às vezes nós desprezamos o pecado ou somos indiferentes aos pecados. É interessante que às vezes não são todos os pecados que a gente trata assim, apenas determinados tipos de pecados são interpretados ou explicados aleatoriamente. Talvez a resposta que mais ouvimos hoje, quando se fala de pecado, é aquela ideia muito formal: gente, não tem nada a ver. Já viu essa ideia? Não tem nada a ver. Vocês estão exagerando. Vocês estão vendo coisa onde não tem. Vocês estão muito radical. Essa é a ideia que as pessoas começam a trabalhar. E quando você vê a história bíblica de Caim, quando ele vendeu o seu direito de primogenitura, ele justificou: para que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Esaú, ele fala claramente essa ideia quando Jacó propõe trocar a sua primogenitura por um prato de comida. Ele diz: para que eu quero essa comida? Para que eu quero essa primogenitura? Eu quero viver, eu quero comer, eu estou com fome. Sabe, queridos, e esse foi o pecado de Esaú, e é isso que acontece na vida das pessoas hoje. As pessoas estão dizendo: de que adianta ser pregador se eu passo dificuldades financeiras? De que adianta ser pastor se meu casamento é ruim? De que adianta ser casado se não sou feliz? De que adianta ter filhos se não ser respeitado? De que adianta ser líder, mas se meus filhos têm problema? Do que adianta ser virgem se quem está fazendo certo está se dando bem? Do que adianta ser prestativo se ninguém reconhece o meu trabalho? De que adianta ser fiel se tenho doenças no meu corpo? Do que adianta ser dizimista se eu não sei o que é fartura e prosperidade? Do que adianta eu ser um conselheiro se tenho problemas de relacionamentos? Do que adianta ser honesto se o enrolado parece ser mais bem sucedido? Do que adianta ser crente se os ímpios fazem tudo e têm vida invejável? Do que adianta ter fé e não ter dinheiro? Do que adianta ter dons espirituais e não ter salário? Do que adianta ter salvação e não ter alegria? Do que adianta ter caráter e não ter reconhecimento das pessoas? Do que adianta ter educação e ser humilhado pelos outros? Do que adianta ser chamado filho de Deus, mas não ter prestígio social? Sabe, queridos, essa é a crise que está se abatendo sobre a vida das pessoas. Essa é a crise que às vezes vem para crentes dentro da igreja e começa a justificar ser fiel ou não a Deus, tocar a sua vida de qualquer maneira, sem esse compromisso, sem uma vida idônea diante de Deus. E esse aqui foi o sentimento de Asaf, lá no Salmo 73, ele fala isso: o justo passa por muitos sofrimentos, enquanto que o ímpio, para ele tudo dava certo. Sabe, queridos, quem está pensando assim acaba cometendo pecados sem nenhum sentimento de culpa.
a mente fica cauterizada e não se percebe que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O reino de Deus, muitas pessoas não percebem, olhando para o mundo natural, hoje ele está de cabeça para baixo. Essa tem sido a grande verdade que nós estamos vendo. É por isso, irmãos, que a Bíblia adverte sobre os fins dos tempos. Os homens seriam amantes de si mesmos, sem amor pela família, irreconciliáveis, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas não acreditando nela. Os homens seriam ingratos, sem domínio próprio, baseando as suas vidas em resultados e sentimentos e não em princípios divinos. Sabe o que a Bíblia diz a respeito destes homens? Sabe o que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas? Ele diz: foge destes, afasta-te deles, não ande na companhia deles. São péssimos modelos, são péssimas influências, são pessoas que estão lidando com as coisas espirituais, mas de modo mundano. E é isso que é trazer o mundo para dentro da igreja. Às vezes a gente fica olhando para as pessoas e dizendo: saia curta, muita pintura, olha o tamanho do brinco, olha o tamanho da unha, olha a maquiagem. Às vezes as pessoas estão dizendo: nossa, o mundo entrou dentro da igreja. Mas o mundo está na ideologia, na filosofia, está nos valores, nos conceitos que as pessoas vão trazendo e vão descaracterizando a verdade de Deus, chamando o mal de bem, deixando em segundo plano os princípios que Deus trabalha na nossa vida. Por que a Bíblia manda afastar dessas pessoas? Porque são modelos negativos e geram uma convivência nociva. São influências negativas na igreja, contaminam o corpo de Cristo, maculam o reino de Deus. O que a Bíblia instrui com relação ao pecado? Deus sabe da nossa limitação. É por isso que nesse texto que eu li de 1 João, ele diz: filhinho, essas coisas que vos escrevo, para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, então, há uma coisa interessante. Talvez esse texto, ele pode ser até perigoso, porque alguém pode dizer: Deus nos dá espaço até para pecar. Não é que Deus nos dá espaço para pecar, é que Deus sabe da estrutura humana, que ela pode pecar quando você não vigia, quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, quando você não se esforça espiritualmente, quando você não coloca limites, quando você não põe a sua vida dentro de princípios. Então tudo isso pode acontecer. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o pecado, ele não pode ser um hábito na nossa vida, ele pode acontecer como um percalço. E quando o pecado acontecer, o que a Bíblia está dizendo é que nós temos um advogado para quê? Para acusar ou para condenar? Ou para absolver? Essa é a grande questão. Está dizendo que hoje nós temos um advogado. Jesus hoje é o nosso advogado para a defesa. Depois do arrebatamento da igreja, ele será o advogado de acusação. Ou seja, é aquele que vai dar a sentença final. Mas hoje Jesus é advogado não para acoitar o seu pecado, não para dizer: vem do jeito que você está cheio de pecado e continua no seu pecado. Pois a que a Bíblia está dizendo: vem com o seu pecado, mas deixa o seu pecado, mas muda de vida, muda o comportamento, muda de atitude, faz o que é certo, faz o que tem que fazer. É isso que a Bíblia vai trazendo para nós. Então o que nós temos que fazer com nossos pecados? Então é nesse texto que eu li: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, uma coisa interessante, irmãos, que a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Talvez você fala de Jesus para as pessoas, fala de Deus, o que elas dizem? Eu tenho Ele no meu coração. Não, eu creio nele.
É verdade, a Bíblia está dizendo, com o coração se crê para a justiça. Mas se alguém não confessa Jesus, mas se alguém não confessa o seu pecado, ele não muda o seu estado eterno. Ele não muda a sua condição de criatura para filho de Deus, porque isso é feito através de confissão. É isso que nós precisamos entender, queridos, e confessar não é uma coisa tão fácil, sabe por que que é? Porque confessar é fruto de arrependimento, é revelar o que está oculto, escondido, na sombra, e expor a verdade, é pegar aquilo que está no escuro, no oculto, no escondido, e trazer para a luz. É uma revelação, é uma mudança de atitude, de comportamento. Confessar, queridos, é andar na luz, é tornar-se manifesto, é tornar conhecido, mostrar-se como é. Andar na luz é confessar, dizer a verdade, assumir a responsabilidade dos seus atos. Confessar é dizer com convicção e arrependimento: eu pequei, eu tenho pecado, eu estou em pecado. Confessar é diferente de contar, pois a confissão vem sempre acompanhada com arrependimento e mudança de atitude. Aquele que confessa e continua fazendo da mesma maneira, ele, na sequência da sua vida, ele vai ser uma pessoa considerada iníqua, porque a iniquidade, ela é diferente do pecado, porque elas são pecados repetitivos, os mesmos tipos de pecado, as pessoas que querem continuar pecando, o mesmo tipo de pecado. Então não há uma limpeza da mente, não há uma limpeza de coração. Por isso que há necessidade de confessar inicialmente a Deus. A Bíblia diz confessar a quem você ofendeu. A Bíblia diz confessar uns aos outros. A Bíblia diz que também confessar aos seus líderes, aos pastores, aqueles que velam pelas vossas almas, aqueles que vão prestar conta a Deus pela vossa vida, pela vida da igreja. Sabe, queridos, alguns confessam, mas têm medo de ser expostos. Às vezes querem preservar uma imagem caída, corrompida, mas tem medo de ser exposto, tem medo de perder eu não sei o quê. Você vê que isso ocorreu há 3.000 anos atrás, com Davi. Nós não sabemos como era Davi fisicamente, mas sabemos que pecou, com quem pecou e as consequências do seu pecado. Sabe por quê? Porque o próprio Deus o expôs nessa condição vexatória para sempre. Por isso aquele que quer esconder o seu pecado, ele vai trazer a maldição sobre a sua vida. Lá em Provérbios capítulo 28, 13 diz assim: olha, o que esconde o seu pecado, nunca, nunca, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 14 de Provérbios 28 diz: feliz é o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração virá a cair na desgraça. Sabe, queridos, esse é o ponto importante. Só há perdão para pecado confessado, pecado oculto, pecado omitido, pecado negado, pecado tratado com descaso, com desprezo, com indiferença, é um pecado que continua sendo pecado na vida das pessoas. É um pecado que não sai da vida das pessoas. É um pecado que não muda nada para melhorar a vida das pessoas. Muito pelo contrário, acaba caindo, trazendo maldição, como a Bíblia diz. Sabe, queridos, esse é um ponto importante. O sangue de Jesus só purifica aquele que está na luz. Somente a confissão com arrependimento pode produzir cura e perdão. Quando nós ocultamos os nossos pecados, nós buscamos a justiça própria. E a Bíblia diz que a justiça humana é considerada como trapos de imundícia, coisa que não serve para nada, que não tem valor nenhum. Só existe perdão para o que é confessado e posto na luz. Sabe, queridos, nós tememos ter algo escondido, mas não tememos colocar na luz. A confissão é a cura de Deus estabeleceu para o conflito dos nossos pecados. O arrependimento é o caminho de Deus para a eternidade. A verdade é a bússola de Deus atualizada por Ele,
para todas as épocas e situações. Então eu quero dizer uma coisa aos irmãos: como você tem lidado com o seu pecado? Como você tem lidado com os seus conflitos interiores? Eu quero caminhar para o fim dessa palavra, lembrando aos irmãos sobre a vida de um homem chamado Uzá. Quando Davi transportava a arca dos filisteus para Israel, a arca de Deus que estava no território dos filisteus, um homem cheio de boas intenções acompanhava o transporte daquela arca. E quando aquela arca ameaçou cair porque os animais tropeçaram, Uzá foi com a sua mão e tentou segurar aquela arca. E a Bíblia diz que Deus matou aquele homem na hora, ele foi fulminado por tocar com suas mãos aquilo que era sagrado, aquilo que era a arca de Deus. É uma coisa interessante, queridos, porque hoje nós podemos aprender com os erros dele e não cair no mesmo pecado. Ninguém precisa pagar com a própria vida, mas também ninguém se engana achando que seu pecado não te achará. Talvez esse seja o grande problema, a grande cegueira que o diabo quer trazer na vida das pessoas. Eu estava longe de quando cometi o pecado, ninguém viu. Eu estava fora do meu contexto social, cometi o pecado, ninguém sabe. Numa viagem que eu fiz, eu tive um deslize e ninguém sabe. Queridos, a Bíblia mostra claramente que todo pecado enviado luz, o pecado achará aquele que o cometeu. Essa é uma verdade. Sabe, queridos, o que norteia a nossa vida é a palavra que veio do Senhor. E a palavra não pode ser suprimida, ela não pode ser acrescentada, ela não pode ser ignorada. A palavra de Deus não pode ser deturpada, ela não pode ser desprezada, abandonada, ela não pode ser reescrita. A palavra de Deus revela o pensamento de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, os princípios de Deus para a vida humana. Quem adultera a palavra de Deus receberá algum tipo de punição na sua vida. Apocalipse capítulo 22, verso 18 diz: declaro a todos o que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecias, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Queridos, não pague para ver. Não pague para ver onde é que vai dar o pecado oculto. Talvez a hora que você quiser arrepender, poderá ser tarde. A Bíblia diz que Judas buscou arrependimento com lágrimas, mas ele não achou lugar para isso. Sabe o que ele fez? Ele acabou pagando com a própria vida, ele suicidou. Ele se matou numa crise existencial muito forte, ele acabou perdendo a sua vida. Amados, a cura está em confessar, a cura está em andar na luz. O Espírito Santo está nos dando a grande chance de ajuntarmos toda a nossa vida desarticulados aos moldes de Deus e a sua palavra. As trevas são o reino de Satanás e não devemos ter nada dele em nós. O diabo gosta de coisa escondida, o diabo gosta de coisa oculta, o diabo gosta de coisa não confessada, o diabo gosta de coisa que sempre está em sua presença. Confissão. A Bíblia diz: Deus não rejeita, mas Deus levanta, só ergue, mas Deus dá oportunidade para as pessoas se ajustarem e se retomarem na vida cristã. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você.
Talvez você diga aí, pastor. Talvez você diga, pastor, estou ouvindo essa mensagem aí, mas essa palavra não tem nada a ver comigo. Eu não estou em pecado, eu não fiz nada de errado, está tudo tranquilo na minha vida. Queridos, a Bíblia diz assim, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se a gente pudesse dizer de alguma virtude de Satanás, é a perseverança. Satanás é aquele que veio para matar, roubar e destruir. E na medida que ele vai encontrando resistência na vida das pessoas, ele não simplesmente desiste, mas ele vai criando novas opções, metodologias, estratégias, tentações, porque ele tem uma missão, ele tem um alvo, e ele quer destruir a vida das pessoas. Na verdade, Satanás, a Bíblia diz que ele queria ser maior do que Deus. Ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Como ele não pôde, Deus o jogou na terra. Ele diz, eu não posso contra Deus, mas eu posso contra a criatura de Deus. Se o diabo puder destruir pessoas humanas, desvirtuar, acabar com essas pessoas que são a imagem de Deus, é o que ele quer fazer. Mas em nome de Jesus, eu quero dizer, você é lavado, remido no sangue de Jesus. Você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo na presença de Deus. Você é vaso novo, você é homem novo, mulher nova na presença de Deus. Você é instrumento de Deus, você é templo de Deus. O Espírito Santo age e habita na sua vida para te instruir, para te guiar, para convencer de todo o pecado e justiça, para mudar a sua história. Limpa o seu coração e Deus vai criar novas oportunidades sobre a sua vida. Eu não sei como você tem lidado com o seu pecado, mas você tem nessa noite a oportunidade para desarmar essa senha de segurança desse cofre que oculta coisas para as pessoas, mas não para Deus. E à medida que você mostrar para ele o verdadeiro caráter cristão que está em você, o verdadeiro sentido da sinceridade e transparência, com certeza Deus vai mudar a sua história. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você quer retomar na sua vida, se você quer falar com Deus, se você quer limpar seu coração, se você quer zerar tudo aquilo que você tem na sua vida, que você mesmo desconhece, desgosta, entristece e quer mudança, então eu quero orar com você nessa noite, aonde você está. Eu vou orar para que Deus mude a história da sua vida. Levante as suas mãos aos céus e vamos orar nesse sentido.